Sejam bem-vindos, médicos do futuro, a mais um episódio do The Health Tech Show. Antes de começar, eu queria pedir a ajuda de vocês. Tá rolando a nossa campanha no Catarse de crowdfunding, tem uns prêmios super legais. Então dá uma conferida, o link tá aqui na descrição do vídeo. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, os meninos falaram que ia colocar o link aí também. Então dá uma olhadinha que deve ter. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito querida, especial pra mim. A primeira vez que a gente sentou junto nessa mesa, né, Fri? Porque da outra vez, então, acho que foi o terceiro ou quarto episódio que você já fez com meu pai. Foi. Falando de telemedicina. E agora eu trouxe aqui de novo, então, essa pessoa que eu admiro muito, a nossa sócia na Health Tech Brasil, pediatra. Vou deixar você se apresentar, Priscila. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite. Eu sou Priscila, sou pediatra, neonatologista, que é a área que cuida dos bebezinhos, né? Recém-nascidos. Recém-nascidos, e de UTI na sala de parto. E tenho uma formação em saúde integrativa, que é essa parte que vê o ser humano como um todo, vê toda a evolução e desenvolvimento infantil, fora o amor pela tecnologia na saúde que juntou a gente, né, Mi? Você é a verdadeira médica holística, né? Tipo isso. Vai na UTI, faz o reiki de vez em quando e Bem também isso. tem o VR ali na Bem sala. isso, bem isso. Eu acho super legal. Eu me inspiro muito na sua carreira, assim, porque também eu acho que, independente de qualquer coisa, tem essa questão de como o sistema tradicional se estruturou. Né? E aí, tanto a tecnologia quanto a parte de medicina holística, seja a parte energética, ou de aromaterapia, ou de cores, e sei lá, todas as formas de som, né, que existem nas medicinas alternativas, ambas saídas buscam reformular algumas coisas que Sim. a gente identifica como que não tá Que muito legal, falta, né? né? Que falta. Porque quando a gente vai falar de saúde, é até legal trazer o conceito da OMS de saúde, né? Que não é só a ausência de doença, né? Sim. Mas, na verdade, uma qualidade de vida ali. Mesmo estando doente, que é uma das bases da integrativa, né? Você ter autonomia, Uhum, conseguir se manter ativo, uhum. mesmo tendo uma doença. Exato, no caso de uma doença crônica, por Isso. exemplo, né? Então, uma pessoa com doença crônica não tá fadada Não a... ter saúde. Exato, exatamente, perfeito. Então, antes de começar esse assunto, eu queria deixar aqui um aviso para todo mundo que a gente vai falar de assuntos mais sensíveis hoje, né? Então, a gente já conversou um pouquinho no episódio de telemedicina que você estava com o Dr. Robson, vocês falaram um pouquinho de pediatria também, Sim. né? Que é a sua área, não tem como, vai Uhum. puxar sardinha, eu sei. Acaba chegando. E aí, hoje eu falei, não, Pri, vamos falar só de pediatria, mas vamos falar de uma coisa que pouca gente fala, né? E aí, antes de começar, então, a falar da saúde das crianças, né, eu queria pedir um minuto de silêncio pelas vítimas dos últimos acontecimentos no nosso país. Então, vamos contar aqui, são 11h32. Beleza, acho que já foi. Isso é só uma pequena homenagem, né, que a gente pode fazer. Não precisamos entrar muito a fundo, eu acho, nesse assunto tão violento, né? Mas é importante que a gente traga, então, a consciência das pessoas que, cara, a gente abomina qualquer coisa que tenha a ver com violência. Violência que cara, eu tenho horror mesmo. Até antes da gente começar a falar do assunto das crianças, como um todo, né? A pediatria, a saúde das crianças como um todo. Cara, ontem eu tava apresentando, agora a gente tá nos beta testers, finalmente, do nosso produto. Então, muito em breve vai acabar o mistério do Sim. produto, pessoal. Vocês que querem tanto saber o que a gente faz na Health Tech Brasil, muito em breve vocês já vão ver. Alguns já estão testando. E aí eu tava com meu amigo lá no VR, então a gente fez um produto multiplayer e tudo mais. E aí ele começou a falar.
que todos os jogos da vida dele, todos os videogames, não jogos, né? Então, desde o Game Boy até os PlayStation, sei lá qual mais, todos que ele teve lá, Nintendo, e agora o Oculus Quest 2. Ele sempre comprou novos consoles por causa de um jogo em específico, que é o Resident Evil. Porque o Resident Evil tem aquela fama de vai lançar um jogo novo, então ela lança só para aquele console novo. E mexe com a indústria de várias formas, né? Então é muito esperto. Mas esse meu amigo, então, que é o Murilo, que veio falar comigo de realidade virtual no segundo episódio, falou isso. Falou, não, eu comprei esse óculos por causa do Resident Evil, olha onde a gente tá agora. Né? E aí a gente entrou nessa discussão dos jogos violentos. Sim. Nossa, isso é uma coisa que você quer falar Que um pouquinho já polêmica, disso daí ou não? bastante polêmica. Eu não sei sua opinião sobre isso, acho que a gente nunca conversou, mas Não. pra mim, assim, eu acho um horror. Sim. Não também Seu que eu amigo acho não que... concordou muito. Não, ele falou, não, você é dessas, né? Mas a gente já teve essa discussão várias vezes, a gente fez faculdade junto e tudo mais. Mas é uma coisa que não sei, pode ter relação ou não, né, com o comportamento mais violento das pessoas. Independente de qualquer coisa, eu acho que você trazer um cenário violento de uma forma lúdica é muito perigoso. Sim, com certeza. E aí, na Health Tech Brasil, a gente faz o caminho inverso. Então, a gente pega uma coisa que precisa ser trabalhada, as habilidades práticas precisam ser treinadas e traz isso de uma forma lúdica. Né? Então, eu acho que aí é muito mais benéfico. Por que a gente não tem mais jogos pro bem, entre aspas, pra ensinar, né? Porque Exato. cada vez mais a educação vai linkar com o lúdico, com a parte de games, porque isso gera gatilhos mentais, né? Que é o que a gente tá falando, gera gatilhos mentais nos adultos, mas nas crianças ainda mais. Gatilhos mentais que cada fase que passa te faz estar ali, te traz prazer, te traz vários sentimentos que vão fazer o adulto e a criança ficarem ali dentro do jogo. E com isso ter esse vínculo de vício com o processo digital, né? E que é o que acontece com seu amigo. Ele ficou viciado no Resident Evil e teve que comprar todas as versões. Até hoje, no caso. Não, se ele ouvir esse episódio, Murilo, assiste aí. Com certeza ele vai comentar, eu amo Resident Evil, um negócio com assim, certeza, né? Porque, é o amor da vida dele. Então, gera gatilhos. E porque a gente não pode trazer esses gatilhos pro bem, né? Que é o que a gente tá fazendo na Health Tech. De trazer essa parte de gamificação pro ensino. Então, por isso que acontece esse tipo de relação com o jogo, né? De querer estar ali, de não querer sair dali. E tudo que gera violência e a pessoa fica ali dentro o tempo todo, daquele ambiente violento, ela vai trazer pra realidade. Né? Normaliza, de querendo ou não, mesmo que ele não vá incitar a violência né, pessoalmente, cara, é muito mais normal, né? Sim. Então, você vê... no Oriente Médio, assim, outras civilizações atuais, contemporâneas, que vivem com a guerra todos os dias, você vê que é comum as pessoas, né, usarem grandes armas, tá andando na rua ali. Cara, às vezes, eu vou visitar outros lugares, às vezes até dentro do nosso país, e eu vejo armas grandes assim, eu fico assustada até hoje, porque eu não tô acostumada com isso, né? Então, essa questão do costume, de você ficar cada vez mais normal, só que cara, uma arma de fogo, ou qualquer outro tipo de arma. Na verdade, qualquer ferramenta pode ser usada para o bem e para o mal. Sim. Né? E fica essa normalização da ação violenta mesmo. Não necessariamente vai ser uma pessoa que vai sair atirando em alguém, mas é uma pessoa que vai entender que a gente resolve as coisas com violências, com a ação violenta, com uma fala violenta. Então, tudo isso gera gatilhos. Fica uma criança explosiva. A gente vê as crianças mudarem o comportamento. Ficarem explosivas, agressivas. Difícil regulação emocional, porque eles não têm o córtex frontal que faz essa regulação, faz essa racionalização. E esse tempo dentro da violência o tempo todo faz eles ficarem ainda mais violentos e reativos. Então, tem várias questões com o comportamento infantil e com o adulto também não é diferente. Acaba ficando um adulto mais violento, mais responsivo, violento. Total. Essa questão de o ser humano aprende observando e imitando, né? Querendo ou não, somos macacos, gente. Eu não sei se vocês se lembram. E aí, na questão das ferramentas, a mesma coisa, né? Então, hoje tem essa discussão sobre será que a inteligência artificial vai ser ruim?
Será que vai tirar o nosso trabalho? Será que vai ser usada para o mal, para manipular as pessoas, para fazer fake news em outros níveis, né? Como saiu a imagem do Trump ali sendo Sim. preso. E, na verdade, aquilo foi feito pelo Midjourney, que é um software que eu já apresentei para vocês em outros episódios. E nunca aconteceu aquela cena, né? Então, mas assim, é a discussão, a mesma forma que os jogos são neutros e a inteligência artificial é neutra, a forma como você utiliza a ferramenta traz ela para ser uma coisa boa ou ruim, né? E aí eu vou então abrir esse episódio, que daqui a pouco eu vou deixar a Pri falar, que eu tenho muita coisa para falar dessas crianças aí, né, Pri? Sim. Mas eu vou abrir o episódio usando então o ChatGPT pro bem. Vamos ver como que ele se sai. A gente vai testar o ChatGPT aqui, na verdade. Sim. Eu vou pedir de uma forma resumida, tá? Porque a gente fez alguns testes e saiu, não sei se você chegou a ver os testes, mas saiu uns textos gigantes, sim. né? Então eu vou pedir pro ChatGPT, na verdade, me ajudar nessa pauta, porque quando eu trouxe a Priscila para falar aqui, eu tive uma reflexão interna muito grande sobre será que eu vou conseguir comunicar essa mensagem de uma maneira efetiva, eficiente e que não vá prejudicar ninguém, porque o nosso objetivo aqui não é... É ser leve, né? É trazer Exato. informação de forma leve. Exatamente, não precisa ficar, enfim, criando traumas ou reativando traumas, às vezes, das Gatilho. pessoas, nada disso. Na verdade, o nosso objetivo é evitar que isso aconteça, e se você está lidando com isso, te trazer ferramentas também internas para lidar com isso, né? Então, existem, a gente que é médico sabe, técnicas para introduzir assuntos sensíveis, e eu não tive um grande tempo para estudar, para falar desse assunto específico, então eu falei para a pessoa, vamos abrir o jogo. Eu vou pedir para o ChatGPT me ajudar a introduzir assuntos sensíveis aqui no podcast. Então, eu vou jogar um prompt assim, ó. Escreva dicas como um psicólogo. Então, se você não sabe, você pode... Psicólogo. Arrumar o prompt de uma forma que ele soe não, mas que ele ache informações mais relacionadas com aquela área específica. Então, Sim. quando eu vou fazer um código de computador, por exemplo, eu dou exemplos de programadores ou de programas que vão me trazer uma semelhança para o sistema de inteligência artificial procurar nas fontes certas. E aí, agora aqui é a mesma coisa. Então, de forma alguma, eu tô falando que o ChatGPT substitui um psicólogo. Mas, na falta de um psicólogo para me ajudar, ou de um professor de comunicação médica aqui, eu vou pedir para ele, pro robô se comportar como um psicólogo, que não significa que ele é um psicólogo. Nem Né? vai ser, por É bom favor. deixar Deixamos claro. Isso aqui, Então, escreva dicas como se você fosse um psicólogo para introduzir assuntos sensíveis em um podcast online. E aí eu vou colocar um parênteses aqui de forma resumida. Vamos ver o que ele vai me dar. Claro, ele é sempre muito educado, né? Então vamos lá. Ele me trouxe aqui 7 dicas. Eu vou te passar, Pri, você vai comentando sobre elas? Sim. Então vamos lá. Primeira, estabeleça um ambiente seguro e acolhedor. Estamos já num ambiente seguro e acolhedor. É o que a gente tá tentando fazer. Se não tiver, gente, aí vocês me ajudam aqui. Como vocês acham que poderia ser mais acolhedor o da Health Tech Show? Mas a gente se esforça muito, né? E eu tô recebendo feedbacks positivos. Então eu acredito que Aqui estamos no ambiente, estamos no caminho certo. essa parte tá indo. Segunda, utilize uma linguagem inclusiva e empática. Essa parte a gente também se esforça bastante para fazer. Estamos tentando, gente. Estamos dando nosso melhor aqui. A minha profissão exige que eu traga uma comunicação sensível e empática. Então, Exato, porque vai você fazer tá o lidando possível. com mães de crianças doentes, eu sim, imagino que sim. qualquer vírgula que você fala no lugar Alta errado... sensibilidade. Alta sensibilidade, é o tal do instinto materno, Sim. né? Então, vamos lá. Terceiro, ofereça informações educativas de forma clara e acessível. É por isso Também que eu te vamos nos convidei esforçar aqui. bastante. É por isso que eu te convidei, né? 4, apresente diferentes perspectivas de uma forma imparcial. Então, eu acho que nessa questão do jogo, a gente já não foi muito imparcial. Não, já colocamos nossa opinião. Mas é uma opinião cientificamente respaldada. A gente não é nossa opinião simples, assim, só porque a gente não gosta. Exato, a gente tá na questão de informações educativas. Porque o que você falou do córtex pré-frontal, na verdade, é a mesma coisa que acontece em qualquer outro vício. Né? Ele inibe o córtex pré-frontal. E aí eu vou até puxar um parênteses para trazer a sua experiência para cá. Quando eu estudava lá a psiquiatria durante a faculdade de medicina,
eu aprendi da tal das podas neurais, Sim. né? Você quer falar sobre as podas neurais? Elas acontecem em uma certa idade? Como é que funciona isso? Então, a teoria da poda neural, ela não é tão... Porque fica poda como se você não tivesse um outro caminho, assim, né? Tipo assim, aquele limite Tá. X acabou, assim, você não Aham. vai conseguir. Aham. Então, e até esse dizer engraçado, que veio uma mãe me perguntar, nossa, mas tá acabando, tá chegando a poda neural, como é que vai fazer? Que é uma Esses criança que 2 precisava anos? de terapia. Que era Tá. uma criança, mas tem outras vertentes que acham que vai até os 5 anos. Algumas podas Uhum. neurais iriam até os 5 anos. Mas aí também então acontece uma na primeira infância, que é essa, Isso, e outra na adolescência, não é? isso. É mais ou menos por aí que eu Isso. tava guiando meu raciocínio. E aí, só que o nosso cérebro é extremamente plástico, né? Aham. Então, por isso que tudo que fala assim, é muito matemático, Aham. certo? Traz um pouco de ansiedade, principalmente para as famílias, né? Uhum. Então, é como se fosse o deadline. Se não for depois daqui, você não consegue Não vai mais que a não. criança tenha o aprendizado. Mas Uhum. realmente existem esses momentos. O principal é a questão dos 2 anos, porque a Uhum. gente tem até a morte de um neurônio, né? Que é o desligamento de um neurônio que é um neurônio espelho, por exemplo. Que ele só existe É? até os 2 anos. Uau! Que é um aprendizado por imitação. Puramente Então, imitação. puramente imitação. A criança até os 2 anos é puramente imitação. Então, ela é total, faça o que eu faço e não o que eu falo. Então, se você Aham. fala uma coisa e faz outra, a criança criança vai vai replicar entregar, o vai que entregar. você faz, com certeza. Perfeito. Então, esse tal desse neurônio espelho é uma coisa interessante pra gente trazer pra questão dos jogos, né? Não só dos jogos, na verdade, violência como um todo. Se uma criança crescer num ambiente violento antes dos 2 anos, ela vai levar isso pro resto da Pro vida. resto da vida, ela acha que assim que é o comportamento certo é com violência, assim. Uhum. E é por isso que a infância é um momento tão sensível na Sim. vida, né? Porque deixa marcas muito profundas na forma como o seu cérebro vai se comportar A vida inteira. pro resto da sua A vida vida. inteira. Por isso Exato. que a gente fala que a forma de comunicar com a criança também precisa ser pensada, assim. Uhum. Não é corrigir uma coisa que ela tá fazendo que é errado ou inadequada, tipo, subindo no sofá, pulando, Uhum. e falar, você é errado, você Uhum. faz tudo errado. Porque isso repercute na mente da criança pro resto da vida. Sim. E sim, explicar qual que é o melhor comportamento. Uhum. Se vamos pular aqui embaixo, não vamos Uhum. pular no sofá, é perigoso. Então, até a forma de comunicação, ela deve ser muito bem orientada. Se a gente incita violência, essa criança vai ser violenta, assim. Uhum. Uma mãe veio me contar que falou assim, gente, como é, né? Que tava embaixo do prédio e viu o irmão mais velho com o pequenininho chorando porque queria alguma coisa aqueles mini mercados que tem nos condomínios agora. Uhum. E ele falou assim, para de chorar, você não tem que se comportar assim. Engole o choro. Tipo assim, o irmão mais velho de uns 5, 6 anos, Uhum. replicando isso no pequenininho de 1, 2. Uhum. Então, e ele não tirou isso da cabeça dele. Não, ele aprendeu com alguém antes dos 2 anos, provavelmente. Com certeza. E agora Alguém ele falou assim com ele e Uhum. ele tá replicando com o próprio irmão. Uhum. Então, e os jogos violentos É um entram nesse lugar também. Maravilha, né? Tô vendo aqui as dicas do GPT e você já cobriu a quinta, que a quinta dica que ele fala é: ofereça estratégias de enfrentamento práticas, ofereça estratégias de enfrentamento práticas e baseadas em evidências. Ou seja, você falou, não pode cortar a criança e falar, tipo, você é o inútil. Não fale isso pro seu filho. Tipo isso. Mas você pode falar, filho, isso daqui não vai servir pra muita coisa. Por que você não faz essa outra coisa bem aqui? isso. Né? Então você, na verdade, isso que eu acho muito legal na sua carreira como médica e comunicadora também, né, Pri? Porque você tá toda hora ali A gente falando, dando aula. tenta fazer essa parte de educação mesmo, poder ajudar mais pessoas, assim, fora do consultório, né? Isso, Sabe e aí que o consultório é limitado, tem só aquela família por hora ali pra conversar, né? Não, total, a gente tá alinhado no mesmo caminho, né? E eu vejo que é muito isso em você sempre dá, tipo, você nunca fala, isso é errado, ponto, acabou. Não, você sempre fala, faça isso no lugar daquilo, ou vai por aqui, não vai por ali, eu admiro muito isso em você. Obrigada. A próxima parte é aqui. Esteja ciente de gatilhos emocionais e ofereça recursos de apoio. Então, a mesma coisa, né? E, por fim, incentive o autocuidado durante e após a audição do episódio. Então,
né, eu A acho gente sempre legal. volta na medicina integrativa, tá vendo? Por isso que não tem como não se apaixonar. Sim, não, então, na verdade a medicina, o que que tá errado aí que a medicina deixou de ser integrativa, Pois né? é, a questão foi o que o Ocidente fez com a medicina mesmo, assim. Exato, Como? Porque no Oriente, medicina chinesa e indiana, o autocuidado, ele é ensinado desde criança, assim. isso. Desde bebê. O bebê já recebe a massagem da mãe na Índia desde quando ele sai do Você hospital. quer fazer o jabá do seu curso? Porque Coisa de... essa foi uma dica de autocuidado que eu descobri recentemente. Aliás, na verdade eu já sabia que existia, mas eu não aplicava na minha vida. E eu sou muito ansiosa, né? Agora com startup, então, eu já era ansiosa, então, nossa, virei uma bomba relógio que a qualquer momento pode explodir. E aí eu tava nessa procurando coisas pra lidar com a minha ansiedade sem tomar remédio, porque eu já tive quadros depressivos quando eu era mais nova, então eu sei que eu não tô no nível de precisar tomar remédio. Tô comendo direitinho, tô dormindo, tô tudo bem, Ó, eu já tenho tem parte do amigos. autocuidado sendo feita, ó. Entendeu? Exato. Tipo, eu tô me cuidando, eu não tô, tipo, enfim, eu não tô doente pra tomar um alopático forte e tal. Mas, ao mesmo tempo, se não se cuidar, vai cair alguma coisa ali depois. E aí, achei o tal dos óleos essenciais, né? Me recomendaram, eu comecei a usar. Comecei a falar também pros meus pacientes, nos poucos lugares que eu ainda atendo. Nossa, É bom, revolucionário. né? Você quer fazer o jabá ou não? Vai deixar quieta. Pode. Porque a Priscila é professora De de medicina. aromaterapia e de É, saúde integrativa, né? e a, Inclusive, ontem eu tava dando aula na pós de pediatria integrativa de aromaterapia. aham, E a gente começou a dar workshops no Einstein também, para assistência. E a gente tem um Instagram que chama equilíbrio.aroma, que é onde a gente vai falar um pouco mais do o equilíbrio.aroma. A gente vai falar um pouco mais dos nossos cursos que a gente vai lançar, principalmente voltado para uma terapia clínica, que é essa possibilidade de trazer a aromaterapia para o autocuidado e para queixas específicas de várias áreas da saúde, né? não precisa nem ser só ansiedade, né? Tem pra parar de Não, fumar, tem pra pra tudo, emagrecer, tem pra pra tudo. tudo, pra tudo. É. Ah, inclusive doenças mesmo. Ontem na aula eu tava dando pra resfriado, cólica do recém-nascido, tem Legal, pra legal. queixas reais também. Legal, legal. Fora Não, questões emocionais, né? não, e essa questão das outras alternativas pra gente cuidar da nossa saúde, elas são, cara, muito bem-vindas, né? Porque Sim. você vê que às vezes os próprios pacientes, eles estão cansados às vezes, um medicamento inibidor de recaptação de serotonina. Quantos efeitos colaterais tem aquele remédio? Sim. Aí, várias vezes chega Na verdade, paciente... bula de remédio é desencorajador, né? Putz, Se todo mundo lê a bula. não, mas nem de bula, mas assim, de perder libido, de perder Sim, fome. sim. Então, assim, tudo bem, você não tá mais deprimido, mas você não sente prazer pra fazer sexo, pra comer, Então, tipo, será que você tá bem? Isso, tipo, Porque você deu uma anestesiada, né? Muitas anestesiar. medicações a gente tem essa sensação que Uhum, uhum. te anestesia, assim. E aí, às vezes, você tem um paciente, quando eu trabalho, sempre generalista, né? Então, às vezes, eu vou no posto de saúde, que é um lugar muito claro que eu vejo isso. O paciente claramente deprimido, às vezes chorando a consulta inteira, e você fala, não, você precisa tomar remédio, eu não quero tomar remédio, né? Então, é legal a gente ter essas alternativas, mas... Sim, essas possibilidades. E trazer esses recursos, né, pro paciente e pras famílias. Porque o autocuidado, assim, você trazer pra criança essa questão de autorresponsabilidade, de cuidado com a saúde, são formas da gente trazer esse bloqueio, essa proteção, inclusive sobre o que a gente tá falando aqui hoje, né? Sobre como o digital, como a exposição às telas, tudo isso pode trazer repercussões na infância, né? E nos primeiros 7 anos, a questão do cuidado da criança, ela vem muito do adulto cuidador, né? Dessa questão do apego seguro, da família fazer essa parceria, demonstrar que tá ali pra criança, que é fonte de amor, porque a criança, ela quer isso, ela quer ser aceita, se sentir útil e ser amada. Então, se Todo ela ser tem, humano, na todo verdade, mundo, né? Mas todo aí os mundo. pequenininhos ainda É mais mais ainda. sensível, E se né? ela tem isso em casa, ela não vai ter aquela sensação da criação antiga que a gente tinha muito com medo, né? E com medo é que a criança esconde. E essa parceria, essa relação de confiança e de amor é extremamente importante, principalmente nesse mundo com várias exposições digitais que a gente tem. Nossa. Então, a criança saber que ela tem aonde ela pode conversar sobre o que está acontecendo com ela, seja no mundo físico, seja no mundo digital, isso vai evitar várias repercussões que o cyberbullying, que
ambientes digitais não seguros podem trazer. Uhum, O ideal é, além de ter essa relação de confiança, é realmente os pais ficarem de olho, né? uhum. Porque hoje a gente tem várias possibilidades de bloqueios Uhum. e realmente ter cuidado com onde e o que a criança está fazendo. A sociedade brasileira, inclusive, orienta que a exposição de telas ela aconteça cada vez mais tardio, né? O ideal seria não ter nos primeiros 2 anos de vida e depois ser limitado a alguns períodos do dia. Isso porque nesses primeiros 2 anos, essa questão do neurônio espelho, de aprender, a criança tem que aprender com o mundo. Uhum, Ela uhum. precisa aprender com a imaginação, porque a tela entrega a imagem e a história pronta, então Sim. ela quebra a imaginação. E fora que é um excesso de estímulos visuais. E aí a criança não interage. E é onde ela aprende o quê? A falar. Então a gente está tendo uma epidemia de atraso de fala. A Uau. pandemia trouxe um aumento absurdo de atraso de fala, porque as crianças ficaram muito mais em casa, ficaram muito mais na tela e ficaram com essa questão de, Sem nossa, eu tô conversar. ali hipnotizada, eu recebo, mas eu não interajo com a tela. Então, Uhum. eu tô recebendo informação, mas eu não tô aprendendo a devolver, né, Exato. a essa parte da Nossa, olha que interação. problema sério, né? Porque aí você cria um problema de comunicação para uma geração inteira. Sim, e aí é o tal da questão de realmente ter esse período que é o ápice de aprendizado, né? Uhum. Nos primeiros 2, 3 anos de vida, a gente aprende muito mais coisa do que o resto da vida. Imagina, um A bebê gente sai nasce, de não ele fazer mal sabe nada. respirar. Na verdade, ele aprende a respirar na hora que ele nasce. Exato. E passou um ano, ele já tá falando, andando, comendo sozinho, se bobear. Tipo, Você nunca cara, mais vai quanta coisa aprender você esse tanto de aprende. coisa em um curto espaço de tempo na vida. Se bem que esse último ano pra Health Tech Brasil, a gente aprendeu bastante Muito. coisa. A gente tá, Mas eu acho que também, né? Usando a plasticidade cerebral, que esse negócio de startup usa pra caramba. Então, tem isso também, mas eu acho que o primeiro ano ainda vem. E se você trouxe vários na verdade, vários pontos importantes pra gente discutir aqui, né? Eu acho que legal a gente começar por esse do medo, essa questão do medo, que antigamente era muito comum no sistema dentro de casa, né? Então as famílias tinham vários filhos, e aí era aquela rigidez de disciplina mesmo, até porque hoje em dia a gente tem 2, né? Como é que você coloca 8 crianças numa casa e não Sim. tem disciplina? Não tem Sim. como. E aí cria um pouco uma cultura de medo. Nas escolas também tinha muito isso. Muito, muito. De castigo, tudo. Isso. No ir pro recreio, Exato. recriminar. E aí hoje o que acontece é o seguinte, então a sociedade era menor, a gente vivia em cidades menores, as famílias eram maiores. Então se você vive numa cidade que tem 2.000 pessoas e a sua família tem 10, vocês já são uma porcentagem muito grande ali, Sim. né? E enfim, as coisas mudaram. Então hoje as ameaças de fora, elas vêm muito mais intensas. Sim. Né? Então é importante reforçar isso que você falou, de ter um ambiente acolhedor dentro de casa, para quando a criança vê uma Momo, por exemplo, ela ficar com medo da Momo e não, tipo, se relacionar com ela de uma forma que faça ela atacar os próprios pais, que foi uma coisa que aconteceu, né? Sim. Então... E aí essa relação de medo é isso, porque é o que você bem deixou claro, assim. Eu tenho alguma coisa que me ameaça, que eu não gosto, que eu fiquei com medo, não é com ela que eu tenho que interagir. Eu tenho que levar pra minha família, né? Que é onde eu confio, que é a minha fonte de confiança e de apego, assim. Exato. E é muito... E isso tudo é tão sério, porque quando a gente estuda várias linhas de evolução emocional infantil, a antroposofia, por exemplo, traz, os primeiros 7 anos é quando a criança precisa entender que o mundo é belo e que o mundo é bom pra ela. Então, isso nesses primeiros 7 anos... Tem que ter o óculos cor-de-rosa. Isso nesses 7 anos. Ela passa por esse tipo de questões de medo, de castigo, e até esse tipo de exposição no mundo digital, isso vai trazer gatilhos pro resto da vida dela. Nossa, perfeito. Eu lembrei até da minha avó agora. Minha avó já falecida, um minuto de silêncio pra ela também, brincadeira. Não, mas um beijo pra minha avó. Mas ela falava isso, que até os 7 anos as crianças são anjos. Ela falava, ela era muito religiosa. Sua avó é muito sábia. Você vê, a gente era tem muito sábia. a sabedoria dos ancestrais, né? E é isso. Então, a importância de ter uma relação de confiança com as crianças e estar atento ao que elas estão fazendo. E aí, não só as crianças, mas também os adolescentes, né? Porque a adolescência é uma outra fase ali complicadinha, sim, que a gente vai querer testar os limites, não é isso? Isso, que aí o gatilho é outro, porque a referência é quando você quer que sua referência saia de casa e vire o grupo. E aí, esse eu preciso me adequar ao grupo. E aí, esse que é o perigo, e que é um perigo que tem sido mais falado por conta desses grupos de desafios, esse tipo de jogo,
que incita violência contra o outro e contra si Si mesmo, mesmo. na Uhum, verdade. uhum, Porque vários desses grupos, e até usando animes, né, trazendo uhum. essa parte de histórias com esses gatilhos, e aí como eu quero me adequar a esse grupo, eu quero mostrar pra eles que eu dou conta, né, Aham. que eu rompi com a minha família e que eu vou ser adulto e vou estar no grupo, esses são os gatilhos que levam os adolescentes a fazer esse tipo de ação dentro desses grupos, né. Perfeito. Mas nesse momento, se a gente construiu aquele apego seguro lá atrás, Ele vai saber o que ele vai tipo voltar pra assim, falar, ele vai conferir com o adulto que é melhor amigo dele. eu acho, porque eu acho que assim, a primeira coisa, todo ser humano, independente de ter uma índole boa ou ruim, todo mundo tem intuição, todo mundo sabe o que que é bom ou ruim, mesmo que seja só um negócio assim, tipo, isso não me parece certo. Alguma coisa todo mundo tem. E aí é aquela escolha, a gente vai seguir por um caminho de, não, eu sei que é ruim, eu vou fazer o ruim Sim, mesmo, ou não, é ruim, então eu prefiro ir pelo caminho bom e continuar o que eu já tô fazendo. sim. E aí, a questão é exatamente essa. Se ele tiver uma referência positiva em casa, quando ele sentir essa intuição meio estranha, ele vai buscar uma outra referência para ter certeza que é com aquele grupo que ele quer se identificar. Porque não existe só um Exato, grupo, ainda mais exato. hoje em Era isso que eu ia dia, falar agora, é né? bem isso, assim. Aham. Se ele tem pra onde checar, é isso, pode ser que, esse grupo não é o grupo que é pra mim, não é porque eu tenho que me identificar com um grupo que é esse grupo, Precisa que ser um é grupo qualquer ruim. grupo, né? Uhum, Porque uhum, esse momento vai acontecer de individualização, dele virar adulto, uhum. mas tem grupos e grupos pra ele fazer parte, né? E Ou, ele ter referência é o que vai dar a base pra ele saber que grupo que ele vai seguir. não. Deixar uma piadinha aqui, só pra dar uma descontraída, mas é o que a gente falou no backstage aqui, né? Deveria ter a individuação na adolescência, mas muitas vezes as pessoas não completam esse processo Sim, e cada dia continuam. mais, no caso. E continuam. Na verdade, aí o que, que acontece quando você não completa esse processo de saber quem você é e ter uma autoestima forte e, enfim, pertencer a alguns grupos, mas saber que você não é o grupo. Sim. Na verdade, quando você não tem isso, você fica o resto da sua vida espelhando a sua personalidade nos outros, né? E isso é uma coisa que parece que cada vez mais tá Cada vez acontecendo, né? mais tá acontecendo e de muitos não tá acontecendo as duas coisas. Eu precisar de estar num grupo externo e Uhum. ser Pra me espelho validar. daquele grupo pra me validar, Uhum. ou então eu não romper com a questão familiar, né? Também. Não romper com a dependência, né? Realmente virar adulto em si, né? Uhum. Responsável e A ter entender que minhas escolhas têm consequências. autorresponsabilidade. Exato. A Exatamente, perfeito. É autorresponsabilidade uma coisa que tá muito faltando. importante e tá faltando. E aí, qual que é a sua opinião de pediatra? Você acha que a culpa é dos pais? Eu acho que não tem culpado. A gente não pode falar de culpados. Como Eu que acho acontece, assim, por que. exemplo? Não, vai. Eu acho que o mundo tá mais propício pra isso, assim. O Tá. mundo que a gente vive tá mais propício pra várias coisas, tanto o cyberbullying, né? Uhum, Quanto essa questão do não amadurecimento. uhum. Muito por ou as próprias crianças terem e adolescentes terem um pouco mais esse perfil, assim, Você de acha que é... não ter na verdade, é uma coisa que a gente tava conversando antes de entrar aqui também, com outras pessoas que vão fazer o podcast aqui, que tem muito. O ambiente tem favorecido isso. Uhum, uhum. Igual eu tava conversando, um paciente chegou pra mim e falou assim: falou assim, não, na nossa época, a gente tinha. Nossa, nossa época é muito idoso, né? Mas enfim. Não é tão idoso assim. Alguns anos atrás, quando a gente era criança. Se você queria ver o desenho, você tinha que sentar na frente da televisão naquela hora. Aham. Você ia assistir um episódio, Uhum. ele ia ter hora pra acabar e ele não ia repetir amanhã. Amanhã ia ser o Exato, próximo. Se eu não tivesse me programado, me esforçado pra estar lá, ele não ia acontecer. Aham. Hoje, uma criança vê o episódio do desenho que ela quer, quantas vezes hora. ela quer e a hora que ela quer. Perfeito. Então, nisso, a gente não tem essa noção de responsabilidade Tá. e de que a gente tem desafios pra conseguir as coisas. Uhum. Então, eu não vou ter tudo que eu quero, a hora que eu quero e do jeito que eu quero. Perfeito. A gente precisa de ter esforços para aquilo acontecer. A gente Então- precisa de responsabilidade. Então, eu acho que é muito mais uma coisa do ambiente mesmo. O que Perfeito, aconteceu maravilha. de modernização propiciou isso. Legal, não, muito legal, porque aí eu acho que a gente chega naquela clara conclusão que estamos mimados, né? Mimados por várias coisas, não só pela tecnologia. Me lembrou, só fazendo um paralelo aqui com o nosso dia a dia clínico, porque tem muitos médicos que escutam e outros profissionais de saúde, né? Cara,
trabalhando em pronto-socorro, como que me fica, principalmente, agora não tanto, mas na época da pandemia, que tava muito cheio os pronto-socorros, né? Eu ficava pensando como a gente, como sociedade, desacostumou a sentir o menor desconforto, Sim. né? Às vezes a pessoa tá com gases e ela precisa de uma morfina. Ah, não, cara, não é possível, Sim. né? E é essa sensação realmente de estar mimado. Olha pra trás, olha como a gente evoluiu. Tipo, nossos ancestrais eram vikings, eles, Sim. tipo, estavam na guerra, perdia a perna e saía correndo ainda. E é isso, e eu Né? acho que é isso, acho que a gente perdeu isso. E aí, um simples esforço, às vezes, pesa demais. E aí, por isso, eu acho que Perfeito. são coisas que estão fazendo as doenças mentais aumentarem também. Porque como eu não entendo que esse momento de esforço é necessário para chegar no meu objetivo, ele fica muito mais pesado. O esforço fica muito mais difícil. Perfeito. Não, então, cara, acho que já cobrimos vários assuntos bem legais aqui. Vou puxar, então, a palavra do dia, que dali vai sair mais ainda, hein? Ixi. Solta aí, produção. Daí, hoje, eu vou aproveitar o seguinte. Eu sei o que é cyberbullying. A palavra do dia é cyberbullying. Você sabe o que é, e a gente tá com o chat GPT aqui. Vamos fazer um teste de novo? Vamos ver o que ele vai falar que é. E aí a gente corrige ou não, né? Ou confirma. Então vamos lá. O chat GPT tá até acertando bem, né? Não, eu tô fazendo... Eu fiz um site outro dia com o site GPT, sozinho, na fonte, assim. Falei, cara, vamos para o próximo passo. Daqui a pouco vai ser a realidade virtual já. Então vamos lá. Defina o conceito de cyberbullying. Vamos lá. Cyberbullying é o uso de tecnologia como redes sociais, mensagens de texto, e-mails e outros meios eletrônicos para assediar, intimidar, ameaçar ou difamar uma pessoa ou grupo de pessoas de forma repetitiva e deliberada. Então ele acertou. Sim. Porque o que é importante a gente falar do bullying? Da diferença do bullying pro cyberbullying. Ou do bullying para qualquer outra violência. Então ele falou aqui, assediar, intimidar, ameaçar, difamar. Cada violência é uma. Ameaçar é uma coisa, intimidar é outra, difamar é outra. Beleza. O que é o bullying? É quando você faz isso, sempre direcionado para aquela mesma pessoa ou grupo, e consistentemente. Então, não é uma coisa que vai acontecer uma única vez. É repetitivo. Exatamente. Então, essa é a definição do bullying. E aí, no cyberbullying, é esse bullying vindo pro virtual. Sim. E aí, quais são as repercussões disso, Pri? A questão do cyberbullying, do bullying, os dois são extremamente prejudiciais, mas o cyberbullying, ele é mais velado. Muitas vezes a família não vai saber que a criança tá sofrendo cyberbullying. Quando é um bullying na escola, muitas vezes, mesmo que a criança não traga, algum professor, alguém da instituição acaba percebendo e trazendo para a família. No cyberbullying é um ambiente não controlado, né? Que a família muitas vezes não tem supervisão, não tem acesso e talvez não vai nem saber que o filho tá em sofrimento e tá passando por isso. E os principais ambientes hoje em dia são as redes sociais, né? Que as crianças estão super expostas todos os dias. E engajadas, né? Super, Nossa, super. cara, eu saí na rua ali outro dia, aí tinha a menina... Falando, uma menina de uns 10, 12 anos, falando, não, porque não sei o que, postou não sei o que no TikTok, e agora tem que postar isso. Ou seja, eu ouvi assim, eu tava passando, eu só ouvi ela falando. Mas ela já tava organizando toda uma relação social baseada num post. Do TikTok. já tava programando suas próximas ações. Então, assim, mudou completamente a relação. Então, eu nasci nos anos 90, cresci dos anos 2000, passei por toda essa convulsão tecnológica que teve. Então, na minha turma, quinta série, vamos pôr, 10 anos, tinha gente que tinha iPhone e tinha gente que não tinha celular. A maioria tinha aquele tijolão que jogava Snake da Nokia. Esse era o que eu tinha, cara. Entendeu? Mas assim, mas eu tava naquele período de transição. Então, pra mim é muito claro como algumas coisas aconteceram. Eu adoro cinema, até pensei em fazer cinema como graduação mesmo. Adorava, estudava Hitchcock, blá, blá, adorava o cinema. Posição de câmera e tal. Inclusive, hoje me ajuda a fazer as imagens no Midjourney, porque eu consigo pensar como um produtor ali. E aí... Nossa, eu comecei a falar de cinema, até perdi o fio da meada aqui, que eu tava falando das crianças, das relações sociais, que você do viveu celular, esse momento da transição. De transição. E aí, hoje que eu tava querendo chegar? No cinema. Eu assistia muito filme dos anos 80.
E nos anos 80, tinha uma... Não tinha aquela menina, tipo, aqueles filmes que era aquele enredo que, tipo, é um contra o outro. Até tem aquele filme famoso do Ferris... como é que é? Um Dia de Férias? Ah, sim. Como é que é? Como é que chama aquele filme? Adoidado, né? Curtindo Vivendo a vida adoidado. doidada, um Isso. negócio assim. Então tem É esses que o filmes enredo é completamente atípico do nada. completamente É um dia atípico, dele, um dia mas ele ele- curtindo a vida doidada. Mas você percebe que esse filme, ele zoa o contexto de Hollywood daquela época, Sim. porque todos os filmes daquela época eram na escola, aí tinha aquele enredinho daquela turma, tal, quem jogava De futebol, bullying, de isso. bullying. Team leaders. E aí, qual que era o bullying tradicional dos cheerleaders lá, dos jogadores de futebol? Era pegar, colocar num canto, no banheiro, dar soco, pegar o dinheiro do lanche e tal. Então, quando isso acontece na vida real, todo mundo sabe. Pô, se Exato. você vê um moleque prensando outro na parede, vai ser o assunto da escola pro resto da semana. Com certeza. Tanto que basearam vários filmes nisso, Com tipo, vira uma certeza. novela mesmo, Vira. né? Agora, no cyberbullying, qual que é o problema? Vai acontecer tudo isso, vai vazar nude, vai vazar a imagem, vão tirar uma foto ali meio zoada. Às vezes a vítima nem sabe. Às vezes a Exato. própria vítima não sabe que ela tá sofrendo esse tipo de violência. Exato. Então, é o que a gente chama de uma violência silenciosa. Sim. Que é, por causa do silêncio, acaba sendo potencializada pro mal, nesse caso. Sim, sim. né? Porque como fica num ambiente não acessível, né, tão Uhum. facilmente para as famílias, eles acabam não sabendo o que está Uhum. acontecendo. Uhum. E, infelizmente, muitas vezes acabam tendo acesso que o filho está em sofrimento em momentos mais Críticos. profundos, né? Uhum, Críticos. uhum, Onde a exato. criança realmente está em depressão, está em um sofrimento importante, porque o bullying pode levar a isso, né? Claro. Pode levar a um sofrimento, a criança sentir que ela é errada, que ela não é adequada, que ela Uhum. nunca vai se encaixar. E aí, na Isso fase da trazer vários adolescência, sentimentos. o que a gente falou agora, que você quer pertencer, é muito grave Sim. você, pro ser humano Sim. mesmo, você não sentir que você pertence, né? E aí, Inclusive, até quando lançou o metaverso, teve um rolê, né? do quê? De bullying dentro do Mas ambiente. tem direto. Outro dia eu Sim. entrei, é que depende muito do horário que você entra e onde você entra. Outro dia eu entrei de madrugada no VRChat. Você imagina que você acha que eu sofri bullying? Eu sofri um monte de bullying. Eu entrei numa sala que eu acho que eu não podia ter entrado. E aí eles olha o que eles fizeram. Eles começaram a vir todo mundo junto em cima de mim pra eu me sentir meio claustrofóbica, assim. Um moleque colocou um avatar gigante, assim, que tapava a minha tela, não conseguia Como ver. E eu venho daquele dando risada, né? Mas assim, se você é mais sensível, cara, você vai se sentir claustrofóbico, entendeu? É só você pegar e tirar o óculos, lógico. Sim, sim. Mas, cara, isso deixa um certo impacto. Com e- certeza. E isso é uma coisa de ser pensada mesmo, Sim, né? até em Tipo, questão de como vai regulamentar isso, porque o metaverso, quando é o ambiente mesmo, né, de Uhum, convivência, uhum. ele vai ser um ambiente que não vai ser tão velado assim. Então, que Uhum. as outras pessoas, outros usuários vão ver. Então, melhor do que melhor como é do que hoje. é hoje Uhum, onde é a mídia digital, né? Uhum, E vai uhum. ter que ter uma vigilância, né? Uma certa regulamentação. Tem Sem sim isso em dúvidas. discussão, né? Uhum, uhum. Sem dúvidas. E aí, você falou, claro, o cyberbullying pode levar a doenças mentais. O próprio ChatGPT falou aqui, então vamos continuar. O cyberbullying pode ocorrer de várias formas, com envios de mensagens ofensivas. Então, ele mostrou aqui as ferramentas. Você vê que ele deu uma definição mais completa do que eu daria sozinha, hein? Tá Ele de deu parabéns. aqui as ferramentas, como que o cyberbullying pode ser praticado. Então, envios de mensagens ofensivas, contando que sejam repetitivas e deliberadas e direcionadas a um mesmo grupo ou pessoas, é cyberbullying. Disseminação de rumores prejudiciais, criação de perfis falsos para difamar ou humilhar alguém e exposição de informações privadas sem consentimento, porque eu acho que isso é uma coisa que é muito clássica também, que é a Sim. questão das nudes, Sim. dos sextings e tal. Uma coisa ele não mencionou aqui, e há uma divergência teórica sobre isso, eu até vou te perguntar a sua opinião agora. Porque dizem que, assim, bullying tem que ser com criança. Se for com adulto, é assédio, é danos morais, é outra coisa. Aí isso é uma tem coisa essa que há discussão. controvérsias mesmo, É total. controverso. Então, eu não sei. Eu acho que bullying é um tipo de violência. Eu acho que é porque fica muito nessa de que o bullying, por ser numa faixa etária que a pessoa tem menos condição de se defender. Pode ser. Mas aí a gente tem a questão de que o assédio, tudo, às vezes a pessoa se sente tão coagida que ela também se coloca na mesma posição Claro, de por não exemplo, se se for defender. um assédio contra um estagiário.
Cara, tá lá, tanto a equipe tá vai ser trabalhando junto há repetitivo 30 repetidas anos. vezes. Não vai Exato. ser uma vez só. E tem esse E eu desnivelamento de poder. Então, acho que você trouxe sim, uma coisa importante. Mais importante do que a faixa etária da vítima é qual que é o desnivelamento de poder entre sim, quem sim. tá, né? E eu acho que sim. o assédio, essa nomenclatura entra muito como talvez uma coisa pontual, né? O Pode bullying tem muito ser essa característica de de ser ser repetitivo, assim. Aham, aham, Então, legal. realmente, eu acho que o nome cabe também na faixa etária adulta em várias Eu também situações. acho. Em Na várias minha situações. opinião, eu também acho que sim. Tendo esse desnivelamento de poder, sendo repetitivo, deliberado, blá blá blá, que a gente já falou. E aí ele continua: o cyberbullying pode ter um impacto significativo na saúde mental e emocional da vítima, causando estresse, ansiedade, depressão, baixa autoestima e até mesmo traumas psicológicos. E aí, você falou que muitas vezes a família não tá atenta aos sinais de sofrimento de uma criança. Quais são esses sinais? O que a gente O que precisa tem que ficar olhar? de olho, né? Aham. Principalmente, o primeiro é uma mudança de comportamento. Porque quando a gente estuda essa parte de psicologia, na integrativa, a gente estuda muito os temperamentos também, né? Então, tem pessoas que já têm esse temperamento de ser mais quieto, de ficar mais no canto, de se isolar. Mas essa criança que já tem esse temperamento de ser mais quieta, se ela ficou mais agressiva, se ela começa a ter mais embate, se ela começa a ter mais acessos de raiva, que não era habitual dela, essa é uma mudança de comportamento pra ela. Porque a gente tem muita mente aquela sensação, nossa, ficou triste, foi pro canto. Que é essa que é o habitual de uma criança que tá em sofrimento. Aham. Mas vai depender muito, e Sim. os adultos também têm muito isso, né? Como é o temperamento dela habitual, como ela Total. se expressa. Aham. Uma criança que já é mais colérica ou sanguínea, que é aquela ativa, imaginativa, que tá o Aham. tempo todo ativa, interagindo, ou então gostando de desafios, de esporte, e ficou mais quieta, no canto, mais triste, mais chorosa, mais apática, com menos interação. A gente tem que observar essa mudança de comportamento, é o que a família tem que estar mais de olho, e não achar que a mudança de comportamento aconteceu porque tá na adolescência. Porque na adolescência ela vai sofrer altos e baixos, e realmente é um ambiente de altos e baixos, mas justamente por isso que a gente tem que estar de olho, que a família precisa conversar, precisa checar se tá tudo bem, porque a gente tem essa mudança de comportamento nessa criança e atingir em hábitos de sobrevivência, né, básicos de vida, reduzir apetite, alimentação, que a gente vê Isso. acontecer muito isso, ou então ficar compulsivo, comer demais, comer coisas adocicadas e ter aumento de peso, porque a ansiedade traz esses distúrbios alimentares associados. Sim. Dormir bem, começar a ter insônia, ou então começar a dormir demais durante o dia. Então, essa mudança de comportamento precisa ser avaliada e observada pelos pais, assim. Estar atento mesmo, é realmente observar o seu filho, que a gente sabe que com a vida moderna, muito trabalho, acaba muitas vezes não acontecendo. E é realmente checar, observar como tá o seu filho mesmo. Não, perfeito. Eu acho que, cara, a gente pode dar várias dicas aqui como profissional de saúde, mas tudo se resume a uma coisa muito básica, né? Que é a atenção ali ao ser humano que tá na sua frente. É uma coisa que, como sociedade mesmo, a gente perde um pouco, né? Perdeu. Hoje você Perdemos, tá na aqui, eu verdade. tô falando com você e com o chat GPT ao mesmo tempo. Né? É só Ou um então com outra exemplo, pessoa no mas... WhatsApp, ou outra pessoa, sei lá onde, a gente é muito difícil em várias relações presenciais hoje as pessoas estarem Presentes. 100% ali. Pegar o celular, guardar ou virar pra baixo e tá ali 100% com você. Exato. Então, só que a gente não foi feito, por mais que a gente tenha multi-skills, Aham. a gente perde da interação do presencial se Humana. a gente tá ali Muito. dividida entre dois ambientes, né? Muito, E na muito. família é isso. E quantas vezes a gente não vê hoje famílias sentadas na mesa de um restaurante, Todo ou então um mundo- grupo de amigos. Gente, por que esse povo saiu de casa Aham. pra sentar aqui, pra ficar cada um no seu celular interagindo não sei na onde, ao invés de estar aproveitando o momento ali em grupo? E a Perfeito. família também, assim, uma criança no tablet, o pai e a mãe no celular, e o que tá prestando atenção um no outro? Exato. E aí, mais importante ainda do que, né, você deixar o seu celular desligado e dar atenção pro seu filho para tentar entender se ele tá num lugar saudável, se ele tá caminhando para um lugar que não tá tão bom, como é que tá na escola. Entender também o que tá dentro daquela tela, né? Então tem os dois tipos de atenção Sim. que tem que ter. E aí, Pri, a gente tá daqui a pouco caminhando pro fim, eu quero te perguntar mais uma coisa em que cabe também nesse assunto de prestar atenção nos filhos, porque muitas vezes quando a gente fala
desse cenário de violência, de saúde mental das crianças e tudo mais, a gente foca muito nas vítimas. Eu acho que é importante. Tanto que a gente dedicou o capítulo inteiro a falar das vítimas. Mas eu acho que nos últimos 10 minutos é legal a gente falar também um pouco sobre os perpetuadores da violência. Porque, cara, eu imagino assim, eu não sou pediatra, eu não sou psiquiatra, eu não tenho experiência com criança. Mas eu imagino que uma pessoa que é muito violenta quando adulta, quando ela estava crescendo, ela já demonstrou talvez alguns sinais antissociais ali, que os pais poderiam ter ficado atentos também, porque como médica generalista, eu sei os sinais de uma pessoa antissocial. Eu sei que vai ser uma pessoa que vai, de repente, fazer ou falar ou manipular as situações ali de um jeito que vai me fazer afastar. Então, supondo que eu identifique isso no meu filho. Como que a gente faz isso, né? Como que os pais que identificam, então, que o filho tá uma coisa comum ali para um transtorno de personalidade mesmo. A gente sabe que nem todas as situações são tão graves, mas a gente sabe que uma pessoa que é antissocial, os famosos psicopatas, é comum na infância eles machucarem animais. Eu já li isso em vários lugares. Sim, também. Então, eu sou uma mãe e eu vi que meu filho tá batendo no cachorro do vizinho. Como que você, como pediatra, assim, orienta? Que mensagem que você tem que dar para essas mães, assim, para essas famílias que estão identificando comportamentos antissociais nas crianças? O principal é checar se o ambiente familiar que não tá propiciando isso. Apesar de bater na tecla que a gente já falou, quando a gente cuida da infância, a gente sabe como médico que esses tipos de patologias psiquiátricas, a maioria tem uma predisposição neurológica para elas acontecerem. Mas como várias doenças, hoje em dia a gente sabe que a epigenética é maior que a genética, que 80% do que a gente tem é como a gente vive e 20% é o que a gente trouxe no DNA. Total. Então, a maioria dessas pessoas precisam de gatilhos para essa patologia acontecer. Então, o que eu vejo na prática, a maioria dessas crianças, elas sofreram traumas para que isso acontecesse. Às vezes dentro de casa. Dentro de casa, e traumas que, às vezes, para o adulto foi básico. Ou os pais separaram, e o pai não dá mais importância, e eles tinham uma relação conturbada. Aí a gente estava com uma criança no ambulatório que estava usando até Aldol. E com a integrativa, com olhar para essa criança, restabelecer várias coisas do terreno dela anti-inflamatórias e trazer medicações naturais que ajudam ela a centrar, ela se restabelecer, a gente conseguiu reduzir quase todas as medicações. Mas ela tinha um trauma que engatilhou isso. Então, é observar realmente se não tem onde a gente possa agir por onde isso começou. Então, essas crianças, elas precisam ser cuidadas. Elas vão precisar de um especialista, vão precisar de um psiquiatra, vão precisar de um neuropediatra, vão precisar de um pediatra, principalmente que olha para elas como um todo. Porque é isso, porque muitas vezes essa criança vai cair num profissional que vai simplesmente medicar e sedar ela. Total. E a gente sedar na infância, a gente vai impedir que ela passe por todo esse processo. Esse processo de imaginação, esse processo de interação, esse processo de interação com o ambiente e com a natureza. Então, como que a gente vai tratar isso, né? Como vai ser essa medicação? Essa criança vai precisar ser cuidada, vai precisar ser tratada. Então, os principais gatilhos são esse tipo de violência, e principalmente uma violência que você vê que não atinge, então, que ela pratica e que ela acha que isso não traz nenhuma repercussão de consciência nela, de entender que ela fez alguma coisa errada, de entender que ela machucou o cachorrinho, que ela machucou o colega, que ela machucou o irmão, e ela agir como se aquilo fosse normal, ou até sentir um certo prazer em fazer aquilo. Então, esses são os principais gatilhos e comportamentos que os pais têm que ficar alertas, mas entender que grande parte daquelas crianças, elas estão em sofrimento. Alguma coisa aconteceu e que precisa ser tratado com psicoterapia e com medicação e não simplesmente rotular. Porque o que a gente tem que ter muito cuidado na infância é rotular doenças emocionais e psiquiátricas, porque a gente pode comprometer a saúde dela pro resto da vida. É lógico, em adultos, né? Então é a única parte que eu posso falar, porque eu nunca me especializei em crianças como você. Mas a gente fala que um adulto que tem transtorno de personalidade, por isso ele chama transtorno de personalidade, não é
doença, como Sim. de uma depressão, ansiedade, que você vai dar um remédio, fazer um tratamento e tratar. Não, um transtorno de personalidade não tem tratamento. É um transtorno de personalidade. Você não vai mudar de personalidade. Você já é adulto, você já se formou daquela forma e você, infelizmente, algumas pessoas são antissociais, que aí é o que popularmente são chamados psicopatas. É claro, livremente estabelecido entre a gente, todo mundo fala. Posso trazer a psiquiatra mais famosa do Brasil aqui pra sentar, ela vai falar: não tem tratamento para transtorno de personalidade antissocial. Agora, quando esse ser humano é uma criança, cara, a gente tem que ter muito cuidado pra falar que não tem tratamento. Porque às vezes, se você pegar aquela criança que tá num ambiente proporcionando, como você falou, que ela seja antissocial e tira ela dali, faz outra coisa, trabalha aquela cabeça até a segunda poda neural, quem sabe o que pode acontecer, né? Exato. Então, eu acho que isso que você falou é muito legal, que é essa questão da culpa, né, da consciência de. Cara, isso daí é importante também para os educadores, não só para os pais, mas identificou um comportamento negativo que está prejudicando outras pessoas. E aquele ser humano, seja criança ou adulto, não se sentiu culpado, triste, chateado, remorso. Não, você não identificou nada. Ele, tipo, fez mal para alguém e ele tá de boa com isso. É um sinal de alarme, né? Sim, de alarme. Então, perfeito. Eu vou deixar aqui os últimos minutinhos para você compartilhar mais algum recado que você quiser dar para a audiência aí, Pri. O microfone é Acho seu. que o principal recado que a gente quer deixar aqui hoje é para que as famílias tenham esse cuidado amoroso, essa atenção para as crianças, né? Porque quem tem um filho, quem quer ter um filho, precisa entender como isso gera uma responsabilidade. E eu acho que a gente não tem que ficar com essa palavra culpa. Não é uma culpa, gera uma responsabilidade. Igual vários desafios que a gente assume na vida. Perfeito. Igual a startup, igual um trabalho. A gente cria uma responsabilidade em relação àquilo. Sim. E ter uma família, ter um filho, é ter uma responsabilidade em relação a ele. E a só que sociedade também, a sociedade, né? porque esse seu filho vai para a sociedade, essa criança depois vai ser um adulto. E no meu ponto de vista, é a maior responsabilidade da vida, porque é uma responsabilidade que não está sob o seu controle. Porque Exato. tem o lado da criança, tem o lado de como ela interpreta. E tem o livro que chama 5 Linguagens do Amor, e ele traz muito isso, como Legal. cada pessoa interpreta amor de um jeito. Legal. E talvez você vai estar dando de um jeito e seu filho não vai estar recebendo, e não vai estar se sentindo amado. Exato. Então é isso, é estar aberto para observar. É desligar um pouco a nossa tela, desligar um pouco os nossos afazeres de trabalho, os nossos afazeres fora de casa e estar presente, estar disponível, ser amigo do seu filho, conversar sobre o que ele faz com o celular que você deu, conversar o que ele faz no computador, porque conversar sobre isso, ser amigo, mostrar que você está disponível como parceiro e não como um punidor, não como alguém que está ali podando a criança e sim respeitando ela, porque uma criança é uma criança, ela não é um adulto, ela não vai se comportar como um adulto, mas ao mesmo tempo você tem que conversar com ela como você compreende um adulto. Exato. Porque você não vai falar com o adulto, você tá errado, você tá de castigo. Não vai fazer isso. Você vai argumentar e conversar com ele. E com a criança não é diferente. Você precisa explicar pra ela o porquê você tá conversando, o porquê você tá corrigindo. Então, elas precisam desse acolhimento e dessa intenção, porque elas estão em aprendizado e formação, né? E tudo que acontece na infância vai trazer repercussões. Perfeito, legal. Não, eu acho que tem uns minutinhos ainda, né, o episódio, que você falou um negócio muito legal aqui agora, que é das 5 linguagens do amor. A gente tava falando também no backstage das teorias do apego, né? Sim. Vamos falar disso para terminar? Sim, porque eu acho que isso é importante todo mundo saber, adulto ou criança, porque, nossa, eu nunca li esse livro, mas eu já li essa teoria várias vezes, e faz muito sentido para mim, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de falar, então eu gosto de ouvir também. Palavras de então, falar que você me ama, você tem que falar que você me ama, senão eu não vou entender, entendeu? Você pode me dar 1000 presentes. Pessoa da palavra de afirmação. Exato. E aí é isso. Então, meu pai eu imagino que a dele seja dar presente, porque ele sempre que ele tá feliz, presente. Ele dá um presentinho, né? Se ele dá, normalmente a forma que a gente demonstra amor é que a gente gosta de receber. Exato. E a minha mãe,
ao contrário, ela é aquele atos de Atos serviço. Mas a maioria das mães são atos de serviço, E pra mim é o sabia? pior, porque como é que eu vou mostrar pra ela que eu amo ela, assim, tipo, eu não tenho tempo de fazer as coisas nem pra mim, quem É dirá bem pra isso, ela, atos de serviço. mas é muito legal isso, né? Então a gente vira adulto, a gente tem que assumir a responsabilidade também de amar os nossos pais e dar atenção pra eles, Sim, da mesma forma que a gente tá falando aqui pros pais fazerem com as com crianças, né? certeza. E quais que são essas 5 linguagens, então? Eu falei 3 aqui Você falou agora. 3, que é atos de serviço, palavras de afirmação, presentes, Uhum. contato físico e Hum, tempo de qualidade. E perfeito, normalmente a perfeito. gente tem mais ou menos duas linguagens principais. Legal. E aí é complexo, né? Porque o contato físico, aquela coisa de ficar abraçando o tempo todo, eu vejo que é uma das que tem mais, quando a pessoa não tem isso na linguagem de amor, é que tem mais dificuldade no relacionamento, né? Pode Assim, ser, e isso pode é em ser. mãe e filho. E a criança, Aham. ela é contato físico no primeiro setênio quase inteiro. Uhum. Porque ela se regula, e também com tempo de qualidade, mas Aham. ela se regula com o contato físico. Total, os A hormônios parte mesmo, né? Uhum, emocional mesmo. A uhum, criança fala com o corpo, fala com os sentidos. uhum. E por isso que a questão do colo, a questão do abraço, e ela vai se regular emocionalmente com o outro adulto em contato físico com ela. Então, elas são Legal. todas contato físico, né? E a teoria do apego é muito isso. A criança, ela precisa de sentir que ela tem uma âncora, um adulto referência, para com quem ela tem esse apego seguro. Mas Uhum. a gente tem a questão dos apegos não seguros. Então, Aham. eu ter apego demais e Aham. sufocar a criança também não é seguro, não Aham. é saudável. E eu negligenciar e deixar a criança muito livre, ser permissivo, Uhum. também não é um apego. Aham. Porque esse apego, ele tem um fator educativo, da Sim. criança entender como a gente se comporta em sociedade, que eu não posso fazer tudo que eu quero, a hora Aham. que eu quero. Então, não é também, eu amo meu filho, então eu deixo ele fazer tudo o que ele quer. Aham. Também não é isso. Nossa, muito, muito legal, assim, e são repercussões que trazem pro resto da vida mesmo, né, porque aí se a criança não tem os pais com o tal do apego seguro, isso vai se replicar nas relações futuras, aí cria aquelas relações de codependência, onde um não quer e o outro quer, e aí fica aquela coisa, aquele vai e volta, né, e você fala, nossa, meu Deus, você vai observar isso daí tem origem lá na Sim, infância, tudo, na né. verdade. É muito, muito bom poder falar disso Por aqui, isso que, ó, Pri. cuidar da infância é uma responsabilidade muito Nossa, grande. gigantesca, total. E é muito. Enfim, eu fico muito feliz de poder te receber aqui para a gente discutir esse assunto tão sério, num momento tão sensível. Só para finalizar, a gente vê, às vezes, a mídia ou até pessoas que não sabem mesmo. Tem aquela frase lá famosa que ó, a ignorância é a mãe de todo mal, né? Eu não sei se é bem por aí, mas tem um pouco disso. E quando acontecem, às vezes, alguns atentados terroristas mesmo. Eu vou chamar de terrorismo, porque para mim é terrorismo. Sim. E isso é divulgado de uma forma que, às vezes, como a gente usou a mesma palavra gatilho, mas agora em outro contexto, engatilha outras que vêm atrás, porque as pessoas, às vezes, não entendem as motivações por trás de um transtorno de personalidade antissocial. Então, só para deixar claro, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, de conduta, às vezes ela vai ficar feliz de ver outros se desdobrando daquela forma, e ela vai desenhar aquele ataque de uma forma que gere essa repercussão depois, tanto para aumentar o próprio ego, né? Então é legal lembrar que não é para ficar divulgando foto, nome, Sim. não é para ficar colocando essas pessoas que agem de forma violenta como holofote. Então, o que a gente trouxe aqui hoje foi um exemplo muito legal. A gente ficou o episódio inteiro falando das vítimas, e sempre que vocês quiserem comunicar alguma mensagem sobre isso, é legal focar na vítima mesmo, porque é da onde está vindo a maior parte do sofrimento e é onde importa, né? E aí, em um segundo momento, se necessário, falar um pouco ali do que gerou aquele estresse, mas muito cuidado na forma como isso é comunicado, né, Pri? Noticiado até, isso, comunicar a Noticiado, notícia, que é exato, isso, que é exato. essa necessidade de ser o centro da atenção, né? Quem pratica. Exato. Então, eu acho que é um prazer imenso estar com você aqui, que sabe tanto do assunto. Eu também estudei um pouquinho para poder ter propriedade aqui para falar com vocês. Um conteúdo que a gente sabe que nem sempre é abordado da forma certa.
Então, eu fico muito orgulhosa da gente poder ter gravado aqui hoje. Muito obrigada Muito por ter aceito o convite. Eu que agradeço. É sempre, igual eu te falei, falar da infância pra mim é uma coisa que eu amo muito e é muito importante. E poder trazer informação que vai ajudar as famílias a proteger suas crianças, a cuidar das suas crianças é muito importante cada dia mais. É uma linda missão de vida. Sim. Então, obrigada, Pri. Obrigada, pessoal. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Como é que é? Se inscrever no canal ou deixar lá o seguir no Spotify. Se você não consegue ainda dar 5 estrelas no Spotify, você assiste aqui, escuta meia horinha que você já vai conseguir. Então, Health Tech Show, 5 estrelas, compartilha com seus amigos e até a próxima, pessoal.